Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos ao 5º domingo do tempo da Páscoa. E hoje escutamos um discurso feito por Jesus, que está no livro de São João, que aconteceu na ceia derradeira, a última ceia. Em um outro versículo, em um outro capítulo do livro de São Mateus, é possível escutar Jesus dizer que ele vai destruir e reconstruir o templo em 3 dias. E aí os fariseus começam a se questionar como poderia isso ser possível, sendo que o templo levou anos para ser edificado. E agora, durante a ceia derradeira, o Senhor começa a explicar como isso é possível. Quando nós começamos a estudar um pouco sobre como era a construção do templo daquela época, nós vamos descobrir, por exemplo, que na porta principal do templo tinha esculturas gigantes de uma vinheira. Tinha cachos de uva que era do tamanho de uma pessoa. E por que disso? E tudo de ouro. Mas por que disso? Porque lá no livro do Números, no capítulo 13, vai estar escrito que Deus agraciou tanto a terra que fez ela frutificar de tal forma que os cachos de uva chegaram a ter o tamanho de uma pessoa. E eles transportavam aquilo para ajudar no alimento das pessoas. Então, o templo, para mostrar que ele é agraciado por Deus, ele vai ser totalmente decorado com esculturas gigantes de ouro, mostrando a força da vinha. Quando olhamos para o Evangelho de João, ele destaca este pedaço da ceia. Já quando olhamos para os outros evangelistas, eles vão destacar o pedaço em que ele vai dizer: "Este é o meu corpo, tomai e comei". Então aqui nós temos algo que é demonstrado para nós por meio do Evangelho de João, da perfeição. Quando olhamos lá atrás no livro de Gênesis, nós temos, por exemplo, Caim, que apresentava as primícias da terra, e nós temos Abel, que apresentava as primícias do rebanho. Então nós temos aquele que traz os animais para ser ofertados a Deus, e aquele que traz o fruto da terra para ser apresentado a Deus. E na ceia, Jesus se torna o cordeiro, a primícia do Senhor, o filho unigênito, o cordeiro imolado, mas ao mesmo tempo ele traz aquilo que é as primícias da terra, se comparando com a vinha, com o vinheiro, com o vinho, com o fruto da vinheira que é a uva. Aqui nós temos a perfeição reunida nele. Ele é a perfeição por excelência. João continua a nos dizer que durante esse discurso, Jesus enfatiza que todo aquele que cria nele raiz, que sai dele, que brota dele, vai produzir frutos. Mas todo aquele como um galho seco, que está nele, mas que não faz nada, não produz nada, será extirpado, será cortado e será lançado ao fogo. Não há razão de se permanecer com Cristo se não quer estar com Cristo. E aí, para entendermos isso na prática, nós podemos ir lá para a primeira leitura de hoje, tirada do livro do Atos dos Apóstolos. Saulo é apresentado à comunidade, e a comunidade tem medo de Saulo. E por que tem medo de Saulo? Porque Saulo perseguia os cristãos para matar. Até o momento em que, a caminho de Damasco, ele enxerga Jesus, o ressuscitado, faz a sua experiência com ele, converte e muda o nome de Saulo para Paulo, mudando também a sua missão. Só que quando ele chega, as pessoas estranham e têm medo. Natural. A fama de Saulo já precedia, então vem o medo. E aí é necessário que Barnabé leve Saulo até os discípulos
e apresente dizendo tudo o que aconteceu, para que os discípulos possam ratificar, dizer que de fato agora ele é Paulo. Por que levar aos discípulos? Porque os discípulos estão ancorados nesta vinha que é Jesus Cristo. São os melhores para dizer sobre o discernimento de qual caminho seguir. E por que a dúvida em relação a Saulo, ela também é coerente? Porque Saulo não conviveu com Jesus enquanto vivo estava. Saulo faz a experiência com o ressuscitado, aquele que já tinha passado pela cruz. Então, a necessidade de se compreender os caminhos do Senhor. Hoje, muitos dizem sobre Jesus, muitos falam de Jesus, mas poucos falam com Jesus. E qual é a diferença, padre? Aí nós vamos compreender isso na segunda leitura, na primeira carta de São João, quando ele começa chamando as pessoas de filhinhos, escrevendo para a comunidade. E ele começa a dizer que para compreendermos bem, se estamos ancorados nessa vinha, se somos frutos dessa vinha, nós perceberemos isso é na postura, é na vida, é na prática. E isso não se dá pela arrogância, pelos discursos, não se dá pelas bandeiras levantadas ou pelos achismos apregoados, mas isso se dá pela forma com que se enxerga o outro. Aí a gente compreende bem o salmo que nós cantamos o refrão. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. A assembleia não necessariamente é como estamos aqui, porque aqui estamos em assembleia orante, mas em casa estamos também em assembleia quando nos reunimos, seja para o almoço, para o jantar, para o café, seja para uma festa familiar, estamos reunidos em assembleia, seja para uma confraternização, estamos em assembleia. E como eu me comporto nesta assembleia? É isso que São João fala na carta. Porque se creio em Deus e se eu estou nele ancorado, eu não venho para julgar, mas para compreender. E esse ato de compreender não significa aceitar o outro como o outro é. Porque quem ama não aceita o outro como ele é. Quem ama espera mudança. E Deus espera a mudança. Tanto é que em todos os momentos em que ele acolheu um pecador, ele sempre disse: vai e não voltes a pecar. Significa que ele esperou uma mudança. Se ele não esperasse a mudança, ele ia falar: vai, continua pecando, continua do mesmo jeito. Mas isso você não encontra na Bíblia. Só que hoje muitas pessoas gostam de dizer: o Senhor aceita tudo, o Senhor deseja todo mundo do jeito que é uma palhaçada querer mudança, isso. Mas onde que isso está alicerçado na Bíblia? Onde que isso está no magistério e na doutrina? Manter-se firme na vinheira que é Cristo não é mudar conforme o vento, não é mudar conforme o desejo e o querer de um povo, porque o povo todas as vezes erra no seu querer, constrói bezerros de ouro para idolatrar a si mesmo, sendo que na verdade a única coisa que o Senhor deseja é que nós estejamos na presença dEle. E aí, trazendo ainda mais para a nossa realidade, não raras vezes eu escuto pessoas dizendo assim para mim: padre, que maravilha, eu acordo 4 horas da manhã para rezar o Santo Terço com fulano de tal, ou com o Instituto de fulano de tal. É tão bom, padre, acordar de madrugada e rezar o meu terço, rezar o meu rosário. É maravilhoso. É uma paz, padre. É claro que é uma paz. Está todo mundo dormindo, só está você lá rezando. Só que a verdadeira paz não é fugir do seu dia a dia, mas é estar com Deus nas desavenças do seu dia. E aí, ao longo do dia, como que você se comporta?
Porque às vezes você vai ficar intransigente, arrogante, petulante, com falta de paciência durante o dia inteiro. E aí você fala assim: nossa, mas fulano, ô vontade de matar fulano. E aí você não entende o porquê que essa raiva surgiu. É pela falta de sono. Se você pode acordar 4 horas da manhã para rezar o terço ou rosário, você também pode aprender a rezar o terço ou rosário 4 horas da tarde. O ser humano precisa dormir, o ser humano precisa descansar. Não é fugir do seu dia que vai te aproximar a Deus. Porque se fosse para aproximar de Deus fugindo do seu dia, não iria existir mais nada no mundo a não ser Ele, e você lá quietinho na frente dele, pronto, acabou. Para que casar? Para que ter filhos? Para que ter relacionamentos? Se eu preciso fugir disso para estar com Deus. Deus não nos pede a fuga, Deus nos pede que nos entreguemos a Ele com tudo aquilo que trazemos, com as nossas alegrias e com as nossas tristezas, com as nossas angústias, com os nossos problemas, seja dentro de casa ou fora de casa. É isso que Ele espera de nós. É assim que nós vamos mostrar se estamos ou não ancorados nessa vinha, se estamos ancorados nessa videira, se somos ou não frutos dela. Porque em momento algum Jesus fugiu para se manter em paz. Em momento algum Jesus fugia dos problemas, achando que ia encontrar uma fortaleza. Mas ele transformava os seus problemas em oração. Isto é estar na presença do Senhor. É conhecer o seu corpo, saber que se seu corpo não descansar, você vai ter mudanças de humor, e isso faz parte do seu organismo. E aí não adianta fingir uma santidade que não existe. Não adianta idolatrar fulano de tal porque é padre, porque é freira. Ele não te pede isso. Ele só te pede para que você esteja na presença dele. Você só vai dar fruto se você estiver na presença dele. Não de padre, não de frei, não de freira, porque tudo isso passa. Tudo isso passa. Há alguns anos atrás, quando eu era pequenininho, tinha um padre que fazia muito sucesso na televisão. É isso aí. Esse mesmo. Fazia muito sucesso. Passou. Cadê? Hoje já tem outros fazendo sucesso, e daqui a pouco eles vão passar também. Todos vão passar, mas só Deus permanece. Todo mundo passa, só Deus permanece. Eu não preciso me ancorar em padres nenhum, eu não preciso me ancorar em freis nenhum, eu não preciso me ancorar em freiras nenhuma, eu preciso me ancorar em Deus. E para que eu me ancore em Deus, eu vou precisar dos pastores? Vou, desde que eu perceba que estes pastores estão me aproximando de Deus. E para isso eu preciso respeitar o meu corpo. Eu não preciso acordar de madrugada para rezar. Eu posso rezar ao longo do dia. Padre, mas eu não consigo, porque é tanta coisa para eu fazer, eu não consigo rezar o terço, parar 1 hora para rezar o terço. Mas você não precisa rezar ele todinho de uma vez. Quando você levantar, reza o primeiro mistério. Ah, padre, mas eu estou escovando dente. Você não tem dedo? Não precisa segurar as bolotinhas. Você tem 10 dedos nas mãos. São 10 bolotinhas do terço. Enquanto você escova os dentes, enquanto você faz as coisas, você vai rezando. Durante o dia você não vai no banheiro? Na hora que você estiver lá fazendo sua necessidade, reza mais 10. Você consegue dividir o terço durante o dia e manter-se o dia inteiro na presença dele, sem ter a necessidade de acordar de madrugada, comprometendo o seu humor e fazendo com que ao longo do dia você fique intransigente com o próximo. Isso é permanecer ancorado na videira que é Ele. Isso é permanecer nele.
E é para isso que fomos convidados hoje. Olhar fixamente para Deus, não para os achismos, não para as ideologias, mas apenas para Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,